Olá, bem-vindos todos ao nosso culto. É muito bom ter a companhia de cada um de vocês. Assim, queremos aproveitar este tempo para cantar, para louvar a Deus, para ouvir a sua palavra, assim crescer no conhecimento a respeito do nosso Deus, crescer na fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Sejam todos muito bem-vindos e assim convidamos todos a cantar junto conosco o primeiro hino. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Iniciamos e celebramos este culto em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diante deste Deus também queremos confessar todos os nossos pecados, aqueles que nós lembramos, inclusive aqueles que nós já esquecemos. Muitas vezes duvidamos de Deus, muitas vezes falhamos em nossa fé, muitas vezes nós questionamos a Deus e acabamos pecando também desta forma. Que Deus nos conceda o seu perdão por amor a Jesus Cristo e assim nós vamos orar. Bondoso Deus, nos achegamos diante de Ti em oração, humildes, sinceros, reconhecendo que somos pecadores, sabendo que de Ti merecemos apenas o castigo nesta vida e na eternidade. Mas aprendemos na Tua palavra sobre o Teu amor, cremos no Teu amor e na Tua misericórdia, cremos que Tu nos dás o perdão de graça por amor a Jesus Cristo. É o que nos leva a orarmos a Ti neste momento e pedirmos o Teu perdão. Que Tu olhes para cada um de nós através dos méritos de Jesus Cristo, conquistados por Ele para nós na cruz, ao dar a sua vida, ao morrer, também ao ressuscitar, ao vencer o pecado, o diabo e a morte. Olha para cada um de nós e assim dá-nos o Teu perdão. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus é muito simples e muito clara e ela nos anuncia este perdão. Perdão que nós anunciamos também aqui, que nós anunciamos nos cultos, que nós podemos levar para a nossa vida e assim seguir em frente na certeza do perdão, seguir em frente na alegria e na esperança de um dia estarmos na vida eterna no céu. Deus nos guarde assim. Amém. Leitura do Salmo para este culto, Salmo 99, Deus o Rei poderoso. O Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono que fica sobre os querubins, a terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém, Ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque Ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, Tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus
e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e os mandamentos que ele lhes tinha dado. Ó Senhor nosso Deus, tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Até aqui a leitura do Salmo, nós cantamos o próximo hino. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Leitura da Epístola, conforme está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós lemos do capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18. Viver pela fé. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Até aqui a leitura da Epístola. Leitura do Santo Evangelho para este culto, conforme está escrito no Evangelho de João. Lemos do capítulo 6, do versículo 60 até o versículo 69. As palavras da vida eterna. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé em conjunto nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Se eu posso cantar esta canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação. E se acaso mal tocar-me, basta refletir no que Cristo diz ao coração.
tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Prezados amigos, refletimos nas palavras bíblicas ouvidas até aqui. Destacamos do Evangelho de João, do capítulo 6, do versículo 60 ao 69, quando Jesus fala as palavras de vida eterna. Jesus estava falando um pouco antes desse trecho que nós lemos, como Ele sendo o pão da vida. E as pessoas não estavam entendendo e não estavam compreendendo aquilo que Jesus estava querendo ensinar para eles. Ou não estavam entendendo, ou talvez muitos não queriam entender, não queriam simplesmente aceitar que Jesus é o Salvador de toda a humanidade. E diante disso, os murmúrios, a reclamação a respeito daquilo que Jesus estava falando. Muito bem, crer em Deus, crer na sua palavra, nem sempre é algo tão simples e tão fácil. Nos dias de hoje, com toda a informação, com toda a tecnologia, com a ciência muito próxima de todos nós, os questionamentos muitas vezes surgem. E quando nós partimos para a leitura da Bíblia, claro que existem muitas coisas que nós não compreendemos, porque são coisas de Deus. Compreendemos o português, aquilo que está sendo dito, mas muitas vezes não tem como compreender aquilo que Deus faz, porque Deus é muito acima de cada um de nós, muito acima de toda a humanidade, muito acima de toda a ciência e por aí vai. Então o que nos cabe nestas horas é crer. E aí começa a dificuldade de muitas pessoas, simplesmente crer. As pessoas querem entender, as pessoas querem uma explicação racional, e se não existe uma explicação racional, as pessoas já não aceitam, as pessoas já abandonam, já não querem mais saber. Por isso, um princípio muito básico da leitura bíblica e da nossa relação com Deus é crer, é ter fé. As pessoas nos tempos de Jesus, e especialmente nesse texto, foram abandonando, foram largando e foram não crendo naquilo que Jesus estava ensinando. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos, amigos de Jesus que estavam muito próximos e que muitas vezes também vacilavam na sua fé. Nós temos exemplos disso na Bíblia, o Tomé, que é um exemplo muito grande da dúvida de Tomé, quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos e ele não estava junto, ele questionou, ele duvidou, teve que Jesus aparecer de novo e ele então botar a mão no lado de Jesus, ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e aí sim dizer, ó Senhor, meu Deus, e aí crer. Então a dúvida é algo muito comum até no meio dos discípulos de Jesus. E aí Jesus, diante daquela situação, ele pergunta aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? E aí Simão Pedro, na sua presença constante, muito rápida na resposta, ele diz, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Muito bem, nós também muitas vezes podemos duvidar, ninguém está livre disso. Vejam, os discípulos de Jesus, amigos de Jesus, que conviveram com Jesus ali de uma forma muito próxima, eles perguntaram, eles muitas vezes vacilaram na fé. Claro que aqui o apóstolo Pedro diz, quem nós vamos seguir? Ele diz, nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Então nesse momento aqui o apóstolo Pedro é muito enfático naquilo que eles creem, naquilo que eles criam naquele momento. Mas nós também então podemos duvidar e vacilar, ninguém está livre disso, ninguém pode dizer, não,
eu não vou duvidar, eu não vou deixar de crer, eu vou ficar firme. Deus nos dê esta capacidade, esta sabedoria, que Deus nos conceda esta fé, o seu Espírito Santo, para que realmente permaneçamos firmes na fé durante toda a nossa vida, até o fim de nossa vida. Mas quando nós vacilarmos, precisamos reconhecer o nosso erro. Quando duvidarmos, precisamos voltar para a palavra de Deus. Quando a dúvida nos ataca, precisamos orar e pedir: Deus nos fortalece a fé, Deus nos dá sabedoria, Deus nos concede o teu Espírito Santo para que permaneçamos na fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Que diferença faz isso na nossa vida? Crer ou não crer, permanecer firme ou não, faz toda a diferença. Para as pessoas do mundo aí fora, que não creem na Bíblia, que não creem em Deus, não faz diferença para elas nenhuma. Mas nós sabemos que faz toda a diferença, porque estamos falando do futuro, do nosso futuro, da vida eterna. Onde nós queremos ir para a vida eterna? Nós queremos ir para o céu. Mas existe a condenação eterna, que é o inferno. Infelizmente, muitos hoje debocham, dão risada, duvidam. O inferno não existe, isso é conversa de pastor, de igreja, isso é bobagem. Não é bobagem, é muito sério. Assim como o céu que Jesus nos oferece, nos presenteia, é um lugar maravilhoso e onde nós queremos estar e um dia estaremos pela graça de Deus. Então, o quanto o céu é maravilhoso, também assim há o inferno, que pelo contrário é doloroso, é trágico, é algo terrível. Por isso a importância, e por isso que faz toda a diferença do mundo a gente crer e confiar, como diz o apóstolo Pedro aqui. Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Então sigamos a Jesus. O mundo vai nos oferecer muitos e muitos outros caminhos, tantas outras opções, mas que levam para onde? Para a condenação, para a destruição, para a perdição eterna. Nós queremos isso? Com certeza não. Seguir na fé em Jesus, ouvir as palavras de vida eterna, crer e permanecer, não é algo tão simples, não é algo tão fácil. Mas ao mesmo tempo precisamos lembrar que não estamos sozinhos, que Deus está conosco, que Ele nos concede o seu Espírito Santo, que pela palavra nos fortalece a fé, pela Santa Ceia que nós celebramos nos cultos. E assim a nossa vida, quando há uma vida de relação com Deus permanente, constante, quando participamos da nossa igreja, quando lemos a Bíblia, enfim, quando temos uma vida constante de oração, de leitura bíblica, de Santa Ceia, de cultos, de comunhão com os irmãos na fé, as chances de cairmos da nossa fé são muito, muito menores. Mas à medida que abandonamos a leitura bíblica, à medida que abandonamos a oração, a Santa Ceia, a nossa igreja, a convivência nos cultos com os irmãos na fé, aí a coisa começa a complicar. As chances de nós questionarmos, ou como fizeram essas pessoas nos tempos de Jesus, de abandonarmos a nossa fé, de abandonarmos a Jesus, elas existem, são reais e muitas vezes grandes. Por isso segue a nossa oração. Que eu, que você, que cada um de nós, que as nossas famílias, que nós permaneçamos ouvindo as palavras de vida eterna, que confiemos nesta palavra, que tenhamos a certeza, como diz o apóstolo Pedro, nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou, que esta possa ser a nossa certeza, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, que permanecendo na fé em Jesus Cristo, nós permanecemos no caminho que nos conduz à vida eterna. Permaneçamos nas palavras de vida eterna, sejamos felizes aqui, vivamos em paz e tenhamos a certeza da vida feliz e abençoada lá no céu. Que Deus nos guarde assim. Amém. Nós vamos orar. Graças te damos, ó bom Deus e Pai, por havermos aprendido que por nossa própria força jamais poderíamos apagar a culpa dos nossos pecados, mas que o Senhor Jesus tirou, pagou e expiou as nossas culpas. Alegramo-nos nesta fé, embora não a possamos compreender. Confessamos que a nossa fé ainda é muito fraca e pedimos que nos concedas uma fé mais pura e mais forte. Ensina-nos a dizer com Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova dentro de mim, ó Deus, um espírito inabalável. Apenas Tu podes nos conceder um espírito novo e reto, que confie com toda a firmeza na Tua palavra. Ouve, pois, a nossa oração e purifica o nosso coração de todas as dúvidas e de toda a incredulidade, e nos conforta para que Te louvemos e Te glorifiquemos, cheios de alegria. Em nossa oração, ó Deus, pedimos também por aqueles que estão doentes, estão em tratamento de saúde, que Tu possas amparar a cada um nesta hora e, se for da Tua santa e boa vontade, restabelecer a saúde. Oramos também por aqueles que estão de luto, que choram a perda de um ente querido, de um familiar, de um amigo. Que o Teu consolo possa estar no coração de cada uma dessas pessoas. Oramos também e pedimos pela chuva na região sul, que Tu possas enviar a chuva tão esperada e tão necessária. Também pedimos pelo sol nas regiões onde chove muito, que o sol possa voltar e as pessoas possam seguir ali também a sua vida normal. Oramos pelo povo da Turquia e da Síria, atingidas por uma grande tragédia, um terremoto. Que o Teu amor também possa estar presente nestas pessoas, naquele lugar. Permanece com a Tua igreja, permanece com as nossas comunidades, permanece com as nossas famílias. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Falamos com Deus em oração e assim juntos oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Assim chegamos ao final do nosso culto. É sempre muito bom ter a companhia de cada um de vocês nesse tempo que nós dedicamos para Deus. Quem quiser e puder, convidamos a compartilhar este nosso culto, a curtir, a comentar e assim a nos ajudar dentro das redes sociais a espalhar a palavra de Deus, nos ajudando assim nesse trabalho tão importante e necessário nos dias de hoje. Cada compartilhamento, cada curtida, cada comentário nos ajuda muito, muito e nós ficamos felizes e agradecidos a cada um de vocês. Assim, tenham todos uma abençoada semana na companhia do Senhor, firmes na fé, confiantes neste Deus tão maravilhoso que a Bíblia nos apresenta, nos ensina e nos mostra. Terminamos o culto cantando mais um hino de louvor e gratidão a Deus. Louva, louva Teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva Teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo Teu irmão. Louva, louva Teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva Teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nesta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva Teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva Teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor sem par, sua ajuda
sem cessar. Vamos, pois, louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá.